E aí, tudo tranquilo? Pro primeiro vídeo dessa nossa série Hoje na História, a gente vai falar de um evento que não é bem de hoje, nem de ontem, é do final do ano passado, mas que gerou uma grande comoção nas redes sociais, a imprensa deu muita atenção para isso, que foi a eleição no Chile. Agora, para a gente entender por que tanto alarde em torno dessa eleição, para variar, a gente tem que usar um pouco nossos conhecimentos de história. E a gente vai ter que voltar um pouco lá para o ano de 1973. Bora lá? Bom, 1973 é um ano importante para a música, são vários discos clássicos em 73, quem gosta de rock. Tem, enfim, o disco do Pink Floyd, o Dark Side of the Moon, tem, enfim, o Quadrophenia do The Who, ou música brasileira, tem o João Gilberto, tem o do Tim Maia. O que eu mais gosto particularmente é de uma banda chamada Stooges, que chama Raw Power, que era a banda do hip hop. Mas enfim, não é disso que a gente está falando aqui. 73 também é um ano importante por conta da crise do petróleo. Em 1973 tem a primeira crise do petróleo. O estopim, ela funcionou como o estopim de uma grande crise que já se anunciava, já desde o iniciozinho dos anos 70, o final dos anos 60, que era o fim daquele grande crescimento econômico do pós-guerra, e a crise do petróleo trouxe tudo isso à tona. E aí o mundo, sobretudo o mundo ocidental, em 73, mas isso também vai chegar lá no leste europeu, sobretudo no fim da década. Mas assim, você vai ter uma crise de inflação, você vai ter uma crise de desemprego, que vai começar em 73, mas vai piorar bastante em 79, com a segunda crise do petróleo. Mas de qualquer maneira, é um marco, digamos assim, do começo do fim do estado do bem-estar social. Aquele conjunto de medidas que começaram a ser aplicadas, ou pelo menos que se intensificaram depois da Segunda Guerra Mundial, que davam melhores condições de vida às classes populares, saúde pública, seguro-desemprego, previdência, aposentadoria, enfim, uma série de medidas que davam mais segurança para o trabalhador, mas que ao mesmo tempo geravam um gasto para o Estado. Com a crise de 73, isso vai desandar, vai começar a desandar. Na verdade, o desmonte disso vai se dar de fato nos anos 80, mas 73 é o começo do fim, 79 com a segunda crise do petróleo é também um outro marco importante. E quando essa economia do estado do bem-estar social, essa ideia que teve no New Deal ali o seu grande piloto, talvez, esse com a crítica a esse estado do bem-estar social, ganha força de novo o modelo liberal, agora rebatizado de neoliberalismo, mas que, enfim, no fundo tem uma essência comum, que é diminuir o Estado, que é diminuir os gastos do Estado e aumentar a liberdade, a competição dentro da economia. Segundo essa corrente, é só assim que o país sairia da crise, abrindo espaço para as pessoas, enfim, agirem livremente na economia. Não é o caso aqui da gente fazer esse debate, não é bem essa história. O que importa aqui é que esses caras, essa linha começa a ganhar força. O grande nome dessa linha é o Milton Friedman. Enfim, vai ter na Universidade de Chicago o lugar onde as suas ideias vão ganhar força e vão se espalhar para o mundo a partir dali, ou vão reconquistar o mundo a partir ali de meados dos anos 70. Bom, o que isso tem a ver com o Chile? O que tem a ver com o Chile é que em 1973 também é um ano importante para a história do Chile, que é o golpe militar. O general Pinochet dá um golpe militar no mesmo ano de 73, derrubando o socialista Salvador Allende. O fato é que em 73 há um golpe militar no Chile, como houve vários outros nessa época, nos anos 60, 70, na América Latina, dentro desse contexto, um contexto de Guerra Fria, o Pinochet sobe ao poder.
Mas diferente de outras ditaduras militares da América Latina, diferente da do Brasil, por exemplo, que tinha um Estado forte, que intervinha, que investia em obras, metia a mão na economia, o Pinochet fez o caminho contrário. O Pinochet abriu as portas para os famosos Chicago Boys, né? Esses alunos e economistas formados ou influenciados pela linha do Friedman da Universidade de Chicago. Entre os Chicago Boys está o nosso Paulo Guedes, o atual ministro da Economia. Ele era um Chicago Boy, ele, enfim, fazia parte aí desse... era um entusiasta aí dessa retomada do liberalismo. Inclusive, ele é um dos caras que vai acabar indo para o Chile, fazendo parte dessa implementação desse neoliberalismo no Chile. O Chile é quase que um laboratório para saber se as ideias iam funcionar ou não. E olhando de longe, assim, aparentemente elas funcionaram. Ou as medidas neoliberais, esse enxugamento do Estado, que, enfim, de fato havia um certo déficit no Estado chileno, isso leva à inflação, o que piora a vida para todo mundo. Quando o Estado se reorganizou, realmente há um crescimento. Houve um começo meio ruim, mas depois você tem um crescimento econômico no Chile. Nos anos 80 você tem, no início, uma nova queda e aí depois um boom que vai durar até o fim da década quase. Por que eu digo que olhando de longe, né? Se você vai ouvir os economistas, alguns dizem que, olha, não dá para saber bem se foi o neoliberalismo que levou esse crescimento ou se foi, enfim, um ciclo natural. Não é o nosso caso aqui, quem somos nós para resolver esse problema? Mas o fato é que, olhando de longe, as pessoas viam que, não, realmente, tem neoliberalismo aqui e a parada deu certo. E eles saíram da crise. O Chile, em meados dos anos 80, quando a América Latina está vivendo uma grande crise, o Chile ainda está se segurando. Ele parece ser uma ilha de exceção numa grande crise dos anos 80. Só que tem uma armadilha aí, né? Qual é a armadilha aí? A armadilha aí é que a economia estava indo melhor, isso é bom, a inflação estava controlada, isso é bom para todo mundo, seja para as classes privilegiadas, seja para as classes populares. Só que todo o suporte para as camadas populares foi sendo, digamos assim, destruído, foi sendo abandonado. Então, de previdência social, de seguro-desemprego, porque tudo isso é visto, pelo menos por parte desses neoliberais, como uma intromissão indevida do Estado e que descontrola os gastos do Estado. Enquanto a economia chilena estava crescendo, tudo bem, porque se há emprego, está todo mundo relativamente satisfeito. Se não há inflação, você consegue se controlar, se planejar. Só que quando no fim dos anos 80, a economia do Chile também dá sinais de ir para o buraco, não só dá sinais, né? Começa a entrar na crise que já vinha tomando o mundo ocidental, sobretudo a América Latina nos anos 80, quando a crise aparece, quando o desemprego começa a ganhar força, a ausência daquela proteção aos trabalhadores começa a ser sentida com mais intensidade. Enquanto está todo mundo bem, enquanto você não precisou de seguro-desemprego, enfim, do estado do bem-estar social, ótimo. Mas quando vem a crise e você precisa disso, e aí todo aquele desmonte vai aparecer com mais força. Então, no fim dos anos 80 no Chile, você tem um duplo movimento. Você tem um movimento que é contra a ditadura do Pinochet, contra, enfim, a falta de liberdade política, a falta de eleições livres, e também tem um movimento de crítica e de oposição a esse neoliberalismo, porque agora os efeitos para as classes trabalhadoras do neoliberalismo foi sentido. Então, no final dos anos 80, você tem o Pinochet saindo do poder, o que parecia uma dupla derrota, a derrota da ditadura e do neoliberalismo. Bom, isso é 88, é quando o Pinochet sai do Chile, sai da presidência. Bom, aí a gente acelera, né? Essa eleição do Chile, por que ela gerou tanta comoção? Porque ela pareceu trazer de volta o mesmo problema
da saída do Pinochet. Porque você tinha, de um lado, um candidato claramente de direita, talvez até de extrema direita, que relativizava a violência do governo do Pinochet. Uma ditadura que é considerada a mais violenta da América Latina, que mais torturou, enfim, que mais praticou atos de violência física contra os seus cidadãos. Esse candidato, ele, de uma certa maneira, ele relativizava isso, ou não dava muita importância para isso, e lembrava como o neoliberalismo do Pinochet tinha salvado o Chile da crise, tinha levado a um grande boom econômico. Por outro lado, você tinha um candidato de esquerda, um ex-líder estudantil, que tomava o caminho contrário. Dizia, olha, não, a gente não pode esquecer o que o Pinochet fez, né? As violências, as torturas, as mortes, os assassinatos, as prisões arbitrárias, isso não pode ser esquecido, isso não é menor, isso não é... Enfim, isso não é só um detalhe, isso é essencial e a gente não pode esquecer disso e tem que lutar contra isso sempre. E ao mesmo tempo dizia, o neoliberalismo não é o caminho, porque houve um crescimento econômico, mas depois o resultado final disso foi um desastre. Então nós temos que abraçar a social-democracia, uma economia, enfim, que ampare melhor o trabalhador, que dê mais condições de vida, mesmo na crise, para as classes mais necessitadas. E a eleição foi muito apertada. No primeiro turno, o candidato da extrema-direita ele venceu por uma pequena margem o candidato da esquerda. Só que no segundo turno se inverteu, faz-se uma grande coalizão e tal, e o candidato da esquerda ultrapassa o candidato da direita e vence as eleições. Então a comoção da eleição do Chile era porque, de fato, parecia que um capítulo já ultrapassado da história do Chile tinha retornado, que era nessa dupla oposição, né? Essa dobradinha ditadura e neoliberalismo contra uma social-democracia. E isso retornou com força no Chile. Isso está retornando em outros lugares, né? A gente vai certamente conversar mais sobre isso nesses quadros do Hoje na História, mas no Chile isso apareceu com muita força, talvez porque lá a ditadura tenha sido a mais violenta. É difícil comparar a violência, né? Mas, enfim, em termos de número, de quantidade. Então, essa discussão voltar lá era muito simbólico. E venceu o cara da esquerda, para a felicidade dos sociais-democratas, para a tristeza da extrema-direita. Mas o que explica, então, essa grande atenção é isso, né? É o fato de um assunto, uma situação quase idêntica no Chile, do final dos anos 80, retornar agora, e justamente no Chile, um lugar bastante simbólico, o primeiro lugar de aplicação do neoliberalismo e onde a ditadura tinha sido especialmente forte. Perdeu a extrema-direita. O que parece estar sendo um certo caminho, né? Assim, a gente viu nas últimas eleições, a gente está vendo na Espanha, no próprio Estados Unidos, né, com a derrota do Trump. Agora, se é mesmo um novo caminho que o mundo está tomando, ou se é apenas um tropeção do retorno dessa extrema-direita ao poder, veremos nos próximos capítulos. Gostou? Ficou mais clara aí a questão da eleição do Chile? Espero que sim. A gente se vê nos outros vídeos. Grande abraço!